meus queridos amigos. Hoje é 28 de julho de 2020. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na questão 18, fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E diz o seguinte: os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. E o texto segue. Então, os nossos queridos mais evoluídos que estão desencarnados são os nossos anjos de guarda. Eles velam por nós. E nós devemos, aqui os encarnados, orarmos pelos nossos queridos e pelos desafetos que talvez tenhamos tido com alguns deles. Esses laços não se rompem, porque o espírito não morre. O que morreu foi o corpo. Nós temos um exemplo que eu vou citar do livro Nosso Lar, de André Luiz. Quando o André Luiz está no plano espiritual, ele sofre bastante até ele ter condições de entendimento do que é o lado de lá e o lado de cá. Ele faz reflexão dentre as coisas que passou pela encarnação e o que ele está aprendendo no plano espiritual, porque existem equipes do plano que estão sempre orientando, amparando e protegendo todos os que querem se melhorar. E as histórias do André Luiz, na sequência dos seus livros, mostra exatamente isso, toda a sua evolução e todo o seu desejo de aprendizagem e de se tornar melhor. Então, no momento que ele tem oportunidade, Deus permite que ele encontre sua mãe, que é um espírito evoluído, que já desencarnou antes e é muito evoluído. E ela ora por todos. E quem assistiu o filme percebe que ela ficava sempre por perto e ele não conseguia vê-la, porque ele não tinha ainda condições para isso. No momento que ele teve a oportunidade, ele abraça essa mãe e eles se amam, conversam e ela explica uma série de coisas. E ele então pergunta: e o meu pai onde está? Isso é importante entender. Ela explica que o pai teve uma série de problemas quando encarnado e ele escorregou em determinados fatos de ordem moral. Ele se uniu a duas mulheres fora do casamento, fez promessas a elas e
Enfim, teve uma série de problemas com essas duas mulheres. E não teve um comportamento de uma moral mais elevada. Então, ele está num lugar de uma condição menos evoluída. Desencarnado, as duas desencarnadas foram procurá-lo e estão ligadas a ele pela sintonia, exigindo tudo que ele fez e as promessas que ele fez para elas e que não cumpriu. Como fala no texto, a encarnação não os separa senão momentaneamente, né? Depois que dão entrada na erraticidade, se reencontraram e elas foram cobrar dele essas promessas que ele fez. Então, elas ficam sugando energia. A mãe, nesse caso, ficou fazendo orações e pedindo muito para a evolução dele, que ele acordasse para a vida. Depois de tanto tempo, como ele não consegue de nenhuma forma se libertar, e elas também, o projeto reencarnatório que é colocado, a mãe de André Luiz pede que ela possa ajudá-los. E o plano espiritual faz um projeto de reencarnação para eles e ela se dispõe a aceitar e a ajudar a evolução dos três. E ela conta no livro, no filme não passa muito definidamente isso, mas no livro conta, ela pede, eles vão passar por um processo de ajuda do plano espiritual, os três, o pai e as duas moças, e eles vão reencarnar novamente juntos. A mãe do André Luiz reencarna e o pai reencarna, e os dois vão se casar novamente, e essas duas moças serão as filhas dele. E qual é o objetivo do plano para isso? Para que ele aprenda a amá-las sem o amor carnal, que ele aprenda a ter o amor fraternal. Ele vai amar tanto porque todos os pais amam os seus filhos e elas vão ter tendências que vêm do perispírito e ele terá problemas. E aí ele vai ter que trabalhar muito, lutar muito para colocá-las no caminho reto. Então, este projeto reencarnatório é a justiça divina, é a bondade que o plano espiritual tem para todos, para que todos se reencontrem e resgate os débitos que tem que resgatar. Então, todos, quando diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, nós temos que entender em todos os sentidos. Então, numa família que tem pessoas que se amam e que são mais evoluídas, e vem outras que têm determinadas tendências negativas, é para que aquela que tem a tendência negativa se melhore num ambiente melhor, ao lado de espíritos mais evoluídos. E essa história mostra exatamente isso. E a abnegação e o amor dos pais vai fazer com que os filhos, pode ser que demore, mas que vão entrar dentro de uma sintonia com eles para poder se melhorarem e os débitos serão resgatados. Então, os laços de família não vão se quebrar, é momentâneo. Depois de todo esse processo que eles se evoluírem, eles vão se amar fraternalmente e não mais carnalmente. São os resgates aos quais nós temos que cumprir. Então, muitas vezes nós vemos em famílias tão equilibradas, uma pessoa, um parente, um filho ou alguém que muitas vezes nós falamos, nossa, não é possível numa família tão evoluída, tão equilibrada, com de tanto bem, entrar uma pessoa que seja a ovelha negra.
Normalmente se fala isso. Mas é justamente nós não sabemos o motivo pelo qual esse espírito está ali para resgatar débitos e para evoluir. Então os laços não se rompem, é momentâneo. Quando nós desencarnamos, nós voltamos para a pátria espiritual e os nossos queridos que nos amavam, que estão lá, fazem festa com a nossa chegada. Da mesma forma que quando alguém vai reencarnar na nossa família, todos fazem festa para o bebê que vai nascer e esperam com tanto amor. Mas nós nunca sabemos quem é o espírito que vai reencarnar, qual é a tendência e qual é o plano de Deus para que esse espírito volte. Então, quando vem para cá uma pessoa, um espírito novo que vai reencarnar, tem uma festa aqui na Terra para receber esse bebê que vai nascer. E quando desencarna, que nós sofremos aqui, eles fazem festa lá no plano porque vão receber alguém que amava e que estava há tanto tempo longe. Então, é ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Portanto, todos esses laços não se rompem com o desencarne de ninguém. O que perdura são os laços espirituais. Vamos, então, agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, a todos esses amigos espirituais que prepararam o nosso projeto reencarnatório, agradecer as oportunidades que nós estamos tendo hoje de resgatar os nossos débitos e de amar a todos os que fazem parte da nossa família, que fazem parte do nosso grupo de amizade, do grupo de trabalho e de todos os grupos aos quais nós frequentamos, porque muitas vezes nós dizemos assim: nossa, eu gosto tanto de tal pessoa, ela não é meu parente de sangue, mas eu tenho uma simpatia tão grande por ela, porque é uma afinidade espiritual. Então agradeçamos tudo isso a Deus e entendamos todo esse mecanismo de idas e vindas. Que Jesus, que os seus emissários, comandados por Deus, abençoe a todos nós, ilumine a nossa mente para esse entendimento, nos amparem e nos protejam hoje e sempre. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.